Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série React. Vamos repercutir, na verdade, o que a imprensa falou sobre o Timão hoje. Então vamos ver aqui mais uma série de vídeo. Vamos ver o que eles falaram, né, sobre o Timão hoje, beleza? Vamos ao vídeo. Antes, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Créditos na descrição, link dos canais aí para você conferir, tá bom? Vamos ao vídeo. Band Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando Linha de Passe, abrindo uma semana aí de trabalhos em Sul-Americana e Libertadores da América. E o Corinthians venceu o seu compromisso diante do Estudiantes. Para o seu torcedor ali, jogou em casa e fez 1-0 diante da equipe argentina, jogo de volta na semana que vem. Um pouquinho mais cedo, o Internacional conseguiu um baita resultado, venceu o Bolívar fora de casa por 1-0 e encaminhou bem a classificação a ser definida no Beira-Rio na próxima semana. Linha de Passe hoje conta com a sua participação, claro, aí de casa, e também dos nossos companheiros aqui, o Paulo Calçade, Jean Oddi, Vitor Birner e Pedro Ivo Almeida. Direto com imagens aí da vitória corintiana, já passando aqui a bola para o Paulo Calçade. Vamos lá, Calçade. O Corinthians tem que comemorar o 1-0 pelo que foi o jogo ou ficar preocupado com 1-0 pelo que pode ser o próximo jogo? Olá, boa noite. Boa noite. Um momento desse, de uma competição, pode ser a Libertadores, a Sul-Americana, você ficar querendo em casa, no mata-mata, fazendo planos para 2, 3, eu acho uma loucura. Tá. Você tem que ganhar um jogo. Tá. Isso o Corinthians ganhou. Se puder com 2, com 3, maravilhoso, mas o Corinthians ganhou o jogo. Então, é um placar curto, um placar que mantém no jogo o Estudiantes, mas muito dentro do jogo, e o Corinthians vai ter que fazer uma grande atuação fora de casa. Os Corinthians hoje foi uma atuação boa, não foi extraordinária, né? O Estudiantes acertou uma bola no alvo, uma defesa do Cássio, o Corinthians 2, e poderia ter feito 2-0 com o Gustavo Mosquito numa bola que tinha o gol e ele acabou acertando a canela. O jogador ficou tanto tempo parado, é difícil você exigir muita coisa dele também. Então, acho que esse é o ponto. É bom, mas não tem absolutamente nada resolvido. As chances de não conseguir a classificação ainda são imensas, porque agora o Estudiantes vai jogar em casa. Mas até que o resultado de uma vitória contra uma equipe que foi quinta colocada no Campeonato Argentino, que terminou em julho, ficou a 5 pontos do segundo lugar, do Tajeres. Quem disparou foi o River. Então é um time que eu acho que o Corinthians cumpriu a missão, vencer o jogo. Foi excelente? Não, excelente seria um 2-0. Foi melhor o resultado do que o desempenho. Mas tudo bem. É isso, Vitor Birner. Melhor o resultado do que o desempenho? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, professor Calçade, Pedro Ivo, aos fãs do esporte. O resultado ainda podia ser um pouco melhor se o Mosquito aproveita aquela chance. Vale lembrar, uma jogada não é construída, uma bola longa que sai pelo lado esquerdo, e aí tem uma falha do jogador do Estudiantes, o mérito do jogador do Corinthians e a finalização ruim. E o problema para mim é que o Estudiantes em casa é outra equipe, né? O Estudiantes tem muito tempo que não perde em casa, né? São uma sequência de jogos sem derrota bem considerável. Acho que a última vez que o Estudiantes perdeu em casa foi em fevereiro para o Lanús por 2-0, tem muito tempo, se eu não estiver enganado. Se a memória não me trai, a pesquisa aqui também não me enganou. O Corinthians não consegue impor um estilo de jogo capaz de incomodar o adversário, e o que mais me incomoda, o resultado é bom, eu concordo com o Calçado, o importante era vencer. O que mais me incomoda é que você olha o Corinthians contra o São Paulo, você olha o Corinthians contra o Estudiantes, você olha o Corinthians antes do jogo contra o São Paulo e ele tem um desempenho mais ou menos parecido, que muda muito mais de acordo com coisas que a individualidade realiza do que propriamente com o jogo coletivo. O Estudiantes deu bastante espaço, é um time bom na criação, não tão bom na marcação, e eu acho que o Corinthians mais bem treinado poderia ter aproveitado isso jogando diante da sua torcida, e não fez. Ganhou por 1-0, um bom resultado, mas é perigoso. Perigoso. Concorda, Mário Marra? Mário Marra que esteve lá, está lá inclusive, né? Na Arena Corinthians, acompanhou o jogo, a transmissão com o Zé Elias, Paulo Andrade, com toda a nossa equipe. Queria a tua primeira impressão aí, depois dessa vitória 1-0, porque fica a sensação, né? Claro, não é ruim vencer, pelo amor de Deus, ganhou 1-0,
tem um empate a seu favor no jogo de volta e caso perder por 1-0, um gol de diferença, tem sempre aquela história, temos o Cássio para os pênaltis, né? Mas ficou a sensação de que faltou aquele golzinho a mais, né, Marra? William, é verdade. Primeiramente, boa noite aos companheiros, boa noite ao fã de esportes, mas é aquela história, William, do jeito que o jogo foi se desenhando, se alguém vencesse seria com margem curta mesmo. Porque o Estudiantes é um time que, dentro ou fora de casa, posturas diferentes nos lugares, mas é um time de muita qualidade técnica. É um time que gosta de ter a bola e sabe também jogar sem a bola. E tendo a bola, em alguns momentos, o Estudiantes conseguiu envolver o Corinthians. Então, pela qualidade, pelo tanto de controlador de jogo que tem dos dois lados, 1-0 é um belo placar. É o que deu. No segundo jogo é uma outra história e eu entendo, não sei o que os companheiros pensam, eu acho que vai ser uma outra estratégia. Não concordo com aquela de segura o primeiro tempo para ver o que vai acontecer no segundo, porque acho que o Estudiantes não vai permitir isso. Pelo clamor do torcedor, pela pressão. Sim, o Vitor Birner tem razão, a última derrota foi lá em fevereiro mesmo para o Lanús. O Estudiantes não é que vai para cima feito louco, mas vai se organizar para jogar em cima de erros que o Corinthians mostrou hoje. E acho que vai ter mais tempo de alguns jogadores que chegaram agora. É um jogo muito difícil para o Corinthians, mas a vantagem já é do Corinthians. Mário Marra tocou num ponto legal aqui, Jean. No jogo contra o São Paulo, o discurso do Luxemburgo na coletiva é o seguinte, olha, entrei ali para dar uma negociada, dar uma segurada no São Paulo no primeiro tempo, e a gente vê o que ia acontecer no segundo tempo, lembra? Uhum. E o que aconteceu foi que no primeiro tempo o São Paulo atropelou o Corinthians e já se classificou ali. Uhum. Falou-lhe o Mário Marra, essa tática a gente já viu que não vai dar certo. Não dá para tentar cozinhar o Estudiantes num primeiro tempo no jogo de volta semana que vem. Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite. Pois agora, é bom dizer que o que deve acontecer na Argentina, sobretudo no início da partida, acho que vai depender muito mais do Estudiantes do que do Corinthians. O Corinthians não tem mandado nos seus jogos. Não tem sido quem dita o ritmo nas suas partidas, né? Eu acho que hoje a gente fala muito de um Corinthians que poderia mesmo ter feito 2-0 por causa da chance perdida pelo Mosquito. Isso. Porque se a gente não olhar para a chance perdida pelo Mosquito, a gente poderia dizer também que foi um jogo para empate, entendeu? Então eu acho que olhando para isso, olhando para o que foi o jogo, para o que foram os 90 minutos, o resultado do Corinthians ele acaba sendo um bom resultado, ele acaba sendo um resultado positivo, porque o jogo poderia ter sido um jogo para empate. Repito, a gente fala muito da possibilidade de fazer 2-0 por conta dessa chance, né? Na boa jogada do Romero e na desperdiçada do Mosquito aí, nesse lance que a gente está revendo. A questão é essa, eu acho que o Corinthians, por mais que ele tenha passado por uma sequência muito positiva de resultados, não é um time que está mandando nos seus jogos, não é um time que entra em campo e a gente espera que ele entre de maneira avassaladora e tudo mais. Então, por mais que a estratégia não possa ser vou esperar para ver o que acontece no segundo tempo, e tendo estado lá, inclusive, no estádio do Estudiantes no ano passado e visto o que é aquilo lá, eu acho muito difícil que nos 20, 30 primeiros minutos a pressão do time da casa não seja grande, porque eu estou falando não só do ambiente, mas estou falando, como a gente viu hoje, sobretudo no começo do jogo, de um time muito técnico também. É como uma pequena bomboneira, só com uma torcida muito barulhenta, né? O tipo perfil do estádio, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que é isso, quer dizer, vai ser difícil, é óbvio que vai ser difícil, mas olhando para o que foram os 90 minutos hoje, eu acho que 1-0 foi um bom resultado, sim. Ô Pedrão, conversando com o pessoal ali na redação, corintianos, inclusive. Isso é um perigo. Isso é um perigo, né? A gente se deixa influenciar. Tem vários, tem bastante. Nossa, e como? Agora... Vamos lá, Pedro. Vamos aqui, eu e você aqui. O pessoal reclama muito de que o Corinthians, ele jogando em casa, mesmo jogando em casa, ele não consegue ter uma supremacia no jogo nenhum. Contra o São Paulo, venceu por 2-1, mas não foi aquele jogo de várias oportunidades, de criar várias chances e tudo. Às vezes perde, mas cria muito, tem oportunidades. Corinthians é muito econômico nas oportunidades. Contra o Nils, que venceu por 2-1, fez um bom primeiro tempo, caiu no segundo. Contra o Universitário também não foi um jogo de grande volume do Corinthians. Aí eu falei, mas será que esse time é capaz de proporcionar isso? Será que o treinador do Corinthians enxerga dessa maneira? Hoje? É possível? Hoje? Ficou devendo? Ainda não. Pois é. William, um abraço a você, Calça, Jean, Birner, o Mário com a gente lá no estádio.
o fã do esporte, o torcedor ele pode ficar incomodado, ele não pode ficar surpreso. O Corinthians com a bola no pé para criar, para ter que oferecer mais, porque o debate até de mais cedo, a gente estava aqui no programa mais cedo, fazendo aquele pré-jogo, será que precisa fazer 2-0, porque contra o São Paulo sofreu pela vantagem mínima no mata-mata. Primeiro, precisa não perder, tem um time de qualidade do outro lado. Segundo, precisa pensar em construir uma vitória, por margem mínima que seja. Ela veio. Fazer 2, criar uma margem maior diante de um adversário que teve a bola durante a maior parte do tempo e diante de um time que tem problemas no ataque, aí você já está querendo, sabe, pular o degrau. É aquela criança que está aprendendo ainda a subir a escada e já está querendo subir de 2 em 2. Vai cair, vai se arrebentar, vai tomar uma bronca ali da mãe, do pai. Então, é um pouco disso. O torcedor corintiano, esses tantos que você conversou na redação, ele pode ficar incomodado, mas ele não pode ficar, nossa, não imaginava, não sabia. É isso aí. O gol nasce, a gente acabou de ver o gol ali do Gil, né? O gol nasce numa bola parada, mérito, você tem uma qualidade nos pés do Rojas com isso hoje, uma bola parada, o Gil fecha bem no momento que o Corinthians, inclusive, sofria no jogo. Então não era um momento de criação de volume que chega. O segundo tempo, o Estudiantes tem mais volume, o Estudiantes cria. Então acho que você tem que olhar por um prisma positivo hoje pelo placar, por levar. Aí claro, aí quando a gente vai observar tudo que o Vitor já falou, o Marra já falou, o Jean também passou um pouco sobre o estádio lá, você imagina um cenário muito diferente. Mas para também não pintar um caos para um time que tem uma vantagem, me agradou hoje, diferentemente de outras partidas do Corinthians, uma linha de defesa um pouco mais sólida, especialmente no segundo tempo, quando é exigida. Com o Murilo, com o Gil, não só pelo gol, com o Fábio. Acho que a gente vai ter um capítulo à parte aí para falar de Moscardo. Que também nossa, e para vários desses que você citou. E joga. Então, assim, hoje, se dá para sair com alguma coisa positiva, imaginando como vai precisar suportar lá, teve uma atuação um pouco mais sólida dessa linha de defesa. Agora, é claro, o torcedor ele fica ressabiado, as análises passam um pouco por isso, acho que o Marra chamou, pelo que o Corinthians tem dificuldade de criar. Então, você ser pressionado, imaginar que o adversário pode fazer alguma coisa, imagina fora de casa esse problema de criação. O Marra chamou, né? Marrinha chamou, vamos lá. Fala, Mário. Não, para entrar no papo mesmo, William, porque a gente sabe, né, que o Estudiantes é um time experiente. É um time que tem jogadores, a gente falava sobre isso durante o dia, né, William? Jogadores como o Mariano Andurra, que para mim errou no lance do gol, campeão da Libertadores de 2009. No banco de reservas tem Fred Fernandes, que foi jogador do Newcastle e por aí vai. Campeão da Libertadores de 2009. Tem Mauro Bozelli, campeão da Libertadores com o Estudiantes de 2009. Tem o Sosa, que foi campeão olímpico com a seleção da Argentina, naquela que tinha Messi, Riquelme, Di Maria e ele, Sosa, em 2008. Para mim a questão, assim, que já se mostra hoje para a semana que vem esses caras tentaram controlar a partida em vários momentos a partir da posse da bola já no jogo aqui no Brasil. Exato. No segundo jogo, para mim a sensação o Corinthians em alguns momentos teve muita dificuldade para retomar a posse. Quando às vezes adiantava para fazer a pressão, muitas vezes em erros técnicos de jogadores de defesa. O Lolo mesmo errou várias vezes. Jorge Rodrigues errou também em passes bobos, passes curtos. Na próxima semana, o Corinthians tem que afinar um pouco mais e talvez ter um pouco mais de energia no meio-campo para não permitir que esses caras controlem. Porque se eles controlarem, e ainda com o calor da arquibancada, tudo assim, você está assinando um termo de muito risco, sabe? Talvez ter um pouco mais de energia no meio-campo para roubar um pouco mais posse de bola. Não permitir o fluxo de passe que foi, em alguns momentos no jogo, fácil. Estudiantes conseguia. O Sosa é um jogador de 38 anos, William. Jogou no Bayern de Munique, rodou. Esse jogador, em alguns momentos, a gente vendo aqui da cabine, ele tá mesmo perdendo o jogo. Diminui, toca aqui, tal. Vamos envolver os caras. É o Estudiantes. É um time com média de idade alta e cheio de jogador vencedor. Então, primeiro, mais uma boa noite pro Marra, que eu não dei na abertura. Se não tomo bronca, já tomei uma vez por conta disso, né? De quem? Marra mesmo? Te amo, Vitor. Com razão. Não, com razão. Toda bronca que o Marra dá é uma bronca que procede. Eu te amo, Vitor Ernesto. Eu também. E eu concordo contigo plenamente, não porque eu te amo, mas porque eu acho que é exatamente o que falta pro Corinthians muitas vezes, esse controle de jogo do meio-campo, sendo que a equipe tem jogadores para isso.
tem qualidade para isso. Porque individualmente o Corinthians é melhor que o Estudiantes. O Estudiantes tem uma boa equipe, eu concordo contigo, mas o Corinthians tem mais recursos. O Rojas jogaria no Estudiantes, o Renato Augusto jogaria no Estudiantes, só para citar alguns jogadores. E o Yuri Alberto, pensar tecnicamente, jogaria no Estudiantes. É que o Bocelli é um jogador histórico, né? Um jogador, como a Rafa falou, campeão da Libertadores, jogador gigante, fez gol. O Yuri Alberto, em de 2023, jogaria no Estudiantes? Eu acho que o Yuri Alberto tem um problema muito sério de crise, de confiança. Eu não acho que a questão ali é só técnica. Porque ele não é um jogador ruim. Ele está sucumbindo diante da pressão, daquilo que ele não consegue fazer com uma camisa pesada e com uma torcida exigente. E também, por mais que ele tenha erros individuais, ele é vítima daquilo que o time não joga coletivamente porque o meio-campo não funciona para ter esse controle. Mas quando a bola tem chega... Bom, depois a gente fala disso. Toca o barco mar. E lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. São 18 jogos de invencibilidade dos Estudiantes jogando em casa. 12 vitórias desses 18. 7 por 3 gols de diferença ou mais. 7 vitórias por 3 gols de diferença ou mais. Ou seja, é um número representativo. Tudo bem que tem 6 empates também, jogando em casa. Mas adversários do nível do Corinthians? Não, tecnicamente na Argentina não há também, equipes. Né? Mas nem o Argentino Júnior individualmente mas coletivamente alguns do nível do Corinthians. Eu acho que alguns, acho que a maioria é melhor. Tem uma diferença. Eu acho que essa é a questão, porque o Corinthians continua sendo um time que aproveita pouco o potencial dos seus jogadores, né? O Corinthians é um time que tem poucas ideias com a bola. E eu só discordo de você um pouco, apesar de achar que o time melhorou no segundo tempo, isso eu concordo contigo. Também. Amo mais o Marra, mas amo você também. Tô brincando. Porque eu acho que o meio-campo do Corinthians protege pouco. E o Moscardo fica sobrecarregado. E hoje ele teve uma atuação, isso que valoriza ainda mais a atuação dele. Mas eu sinto que falta proteção, às vezes, um pouco dos lados. Eu acho que a distância do meio-campo para a linha de defesa é uma distância, às vezes, muito grande. O time dispersa. Mas eu acho que a gente concorda, até que você sinalizando do ponto. A linha de defesa, ela vai bem, muito exigida pela falta de proteção. Você fala na linha de zagueiros laterais. Não sistema defensivo. Mas eu concordo com você. A linha, ela trabalha muito. Fábio foi muito bem, o Gil foi muito bem também. Em Concordo função de tudo isso, eu achei, assim, decepcionante a atuação dos Estudiantes. Eu esperava mais. Argentino Júnior veio aqui. Jogou. Estudiantes não... Jogou antes do gol do Corinthians. Só. Do gol, tomou o gol, fez pum. Né? E poderia ter saído com o segundo. No Cássio não foi um protagonista do jogo. Você falou, o Cássio salvou o Corinthians. Tal. Isso não aconteceu. Teve uma defesa. O que falta ao Corinthians, de tudo que vocês falaram, falta ao Corinthians algo que a gente chama de gatilhos de ação. Que tá bom. Se eu não me engano, foi aos 82 minutos. Renato Augusto sobe para pressionar uma saída, a hora que ele olha para trás, ele faz assim. Exato. O time não foi. Isso não é decidido na hora. Isso é algo que é treinado, é sistemático, uma equipe precisa ter esses gatilhos. O gatilho, ele fecha linhas, porque você sabe quando agir. Então a bola, ela está numa situação que não é favorável a quem a domina naquele momento, você sobe para fazer a pressão e vem o time todo. Aí vai o Renato, não vai o meio de campo, aí que ficam os espaços. Isso acontece no ataque, no meio de campo e na defesa. Então ele é um time estruturalmente mal feito, com jogadores que era para estar jogando mais. Por exemplo, o Moscardo teve uma cirurgia. Ele tem 17 anos, foi apendicite, né? Foi apendicite. E ele voltou na primeira partida, estava meio zureta. Esse aqui foi um monstro no jogo, porque ele sobe, ele dá passe... Deu uma assistência para o Maicon, hein? O Murilo encontra... Tem um passe do Murilo para o Yuri Alberto. O Murilo é um zagueiro que tem passe quebrando linhas. Isso é ouro no mundo do futebol. Mas ele tem que achar o passe sozinho, porque não tem o sistema de saída de jogo. Não tem sistema, mas é Murilo. Sim. Não é que a saída está estruturada para tirar o máximo do Murilo. A saída é o Murilo. Para facilitar para o Murilo. Então é um time falho. Então, diante disso, você não pode ir para a Argentina achando muita coisa. Você tem que torcer por uma atuação ruim do adversário também. Porque ele não é estruturalmente bem treinado. Faltam muitas coisas. Esses gatilhos de ação. Quando é que eu subo, quando eu paro, quando eu vou, vem todo mundo. Então eu fico assim, entre ir e não ir na indecisão... Fica o espaço. E entre as coisas que faltam, né, Calçado? E aí eu estou falando de uma peça, não estou nem falando de formação. Assim, para o jogo como o jogo que vai ser contra o Estudiantes, a falta que vai fazer o Roger Guedes... É isso. É um negócio assim... Porque o Corinthians dependeu muito disso. Por tudo que o Calçado acabou de falar,
O Corinthians dependeu muito disso durante muito tempo. Então foram jogos mascarados, foram resultados mascarados por decisões, por lances praticamente individuais de um jogador. E fala-se muito do Renato... Só uma coisa, João, seriam más atuações coletivas mascaradas. Porque acho que os resultados foram justos, né? Sim, mas os resultados mascararam. Isso talvez seja melhor. Os resultados mascararam atuações coletivas que, de fato, não foram boas, porque você tinha um jogador que estava fazendo... cheio de jogador bom, né, Jean? Oi? Cheio de jogador bom no time, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, também acho que, e isso é bom destacar, né? O Calçade acaba de falar do Moscardo voltando à equipe hoje e voltando muito bem, quer dizer, voltando a jogar bem hoje, né? Já tinha voltado na partida anterior, mas o Rojas também é outro grande jogador que está voltando e que pode fazer diferença. Então, eu sei que a gente vai falar do Yuri Alberto num capítulo à parte. Mas a gente pode ir costurando tudo aqui. Porque esse, assim, é outro que a gente põe elenca nos jogadores bons do Corinthians. E aí já são muitos, né? Porque a gente tá falando do Renato Augusto, estamos falando do Moscardo, por mais que seja jovem. Do Rojas, do Maicon. Vera no banco, que é bom jogador também. Então, olha a quantidade de bons jogadores dos nomes. do Yuri Alberto. Então é claro que as atuações coletivas do Corinthians estão muito abaixo dos nomes. Mas também é bom lembrar que tem 2 jogadores aí voltando que podem ser importantes até a quarta-feira que vem, até a terça-feira que vem podem estar numa outra condição, numa outra situação, embora o Moscardo já tenha ido muito bem. E é claro, a gente vê isso o tempo todo acontecer no futebol. Aconteceu com o Corinthians no momento em que tinha o Roger Guedes, dele resolver vários jogos. Acontece, por exemplo, com o Flamengo o tempo todo, da qualidade individual resolver jogos. Isso acontece no futebol. Então, o Corinthians tem, talvez acima de tudo, até pensando na eventualidade da conquista de um título da Copa Sul-Americana, que ainda está distante, mas tem essa qualidade técnica individual para apostar. Tem a aposta em jogadores que podem, de fato, fazer a diferença. Olhando até para a Sul-Americana especificamente, e vai parecer uma loucura dizendo isso depois de 2 jogos... Não vai parecer. ...em que o São Paulo foi superior ao Corinthians, mas talvez tenha até mais essa possibilidade. Claro, agora o São Paulo tem o Lucas, tem uma expectativa muito grande em relação ao Rames, mas estou falando, jogador diferente com capacidade de decisão, talvez o Corinthians tenha até mais. Só que vai depender muito disso, porque realmente não aparenta que coletivamente esse time vai se acertar de uma hora para outra. A grande questão, quando o Corinthians se impôs coletivamente no jogo... dominante. Estou tentando lembrar, não consigo. Talvez aquele jogo com o Atlético Mineiro. Foi dominante. Copa do Brasil. O Atlético Mineiro. Pronto. Copa do Brasil. Mas é jogo de volta. Mas é um cenário atípico. Você vai lembrar talvez do Hamilton. É um cenário atípico de mobilização, de desmobilização. É uma desmobilização do outro lado, sem dúvida. Como é que o Atlético encara aquele jogo? Aí você tem o Remo, que já é um outro papo, um outro debate. O Remo é uma outra conversa. Mas é porque... E não podemos esquecer que aquilo lá também trouxe uma crise no Atlético. Exato. Aí depois o difícil de resolver. E tinha muito mais... Dialogava muito com aquela crise do momento. Você não vai além, porque depois quando a gente sentar aqui, mas vocês quando ganham elogia, quando perde critica. Não, a vitória veio. E a gente está apontando aqui e parece que é até um pouco repetitivo. E não estão enchendo de elogio. Exatamente. Não, a gente até colocando um pouquinho de água no chope, né? Mas é um jogo. Perder, vai virar e falar, olha, mas a gente está sinalizando, porque parece que a gente sempre cai no debate do... Mas esse elenco é muito mais qualificado. Eu estou com você quando você fala, esse elenco, se a gente for analisar nome, é melhor que o do Estudiantes. Dá para tirar mais. Só que a gente não consegue. Só que a gente vira para a atuação do Estudiantes e o Calçado fala, me decepcionou. Esperava mais. Qual elenco na Sul-Americana você fala, Pedro? Você não tem nenhum é melhor que o esse aqui é acima do Corinthians indiscutivelmente. Qual elenco? Elenco? É difícil. E hoje eu acho que você coloca a maioria acima como time. Claro. O Marrinha está pedindo a palavra lá. E é muito passar por Marra. E é muito pouco você chegar a essa altura da temporada e ficar falando uma bola do Renato contra o São Paulo, uma batida do Rojas, porque tem a batida, não é por acaso, aí complementa o Gil. Um escape que pode ter de algum outro jogador, uma jogada do Moscato que deu pro Maicon. O Maicon via bem no jogo, ele tem passe do... Então, assim... Bola parada, gol do Gil. E além dos jogadores que desequilibram, vai ter um Wesley que vai fazer uma jogada individual uma vez, o Mosquito outro jogo vai decidir, uma hora... já teve o Rian que decidiu, já teve o Felipe Augusto que decidiu. É pouco você ficar sentando em cima disso. Cara, essa questão, só tocando a bola pro Marra, o elenco...
ele é muito melhor do que parece quando a gente vê o time jogar. E do mesmo jeito que alguns times parecem ter jogadores melhores do que realmente tem quando eles coletivamente funcionam muito bem, os jogadores passam a ter tamanho enorme, óbvio que eles não vão conseguir manter esse nível jogando em outros lugares, a não ser que o futebol coletivo também seja muito bem praticado. Os do Corinthians parecem piores do que são algumas vezes, porque coletivamente o time não funciona, Marra. Então é isso. Eu tenho uma pergunta para você sobre isso, mas antes vamos ouvir o Marra. Vai lá, Mário Marra. Não, mas aí até, assim, William, a gente já tocou no nome do Yuri Alberto, e eu sei que a gente vai falar mais, mas quando o time depende de individualidades, e de boas individualidades, e de individualidades que fazem o Corinthians avançar fase a fase, mas tem uma boa individualidade que está se sentindo mal, que não consegue entregar, e ficou muito claro em alguns momentos do jogo que era a bola batia e voltava, a bola batia e voltava, e o Corinthians não conseguia segurar a bola no campo de ataque, e a distância entre Yuri Alberto e a turma que poderia chegar para receber a bola dele era imensa. Como recuperar o Yuri Alberto se o coletivo não ajuda? É isso. Haja conversa, haja divã. Ele precisa fazer gols. Assim, o jogador não deveria passar por isso. O coletivo deveria ser o apoio dele, o amparo dele. Mas assim... Fala, Jean. Não, e eu concordo com o Marra, só que assim, acho que a gente falou durante tanto tempo isso, né? Porque acho que durante muito tempo da temporada, a gente olhava para as atuações do Yuri Alberto apagadas e dizia, bom, o que a gente vai exigir desse cara se o Corinthians não produz absolutamente nada, se o Corinthians não chega à frente, se o Corinthians não cria nada para que o centroavante, que é um centroavante de fato, a gente não está falando de um cara que corre o campo todo, não, ele é um centroavante mesmo. Sim. O que a gente quer desse cara se o time não produz? Só que eu acho que de uns tempos para cá, essa justificativa e essa argumentação, ela não está mais cabendo. São 8 meses. Não, esse ano ele não estamos falando bem. das bolas que o Marra falou chegam, é isso, são as bolas que chegam e não resolve. Não resolve. Hoje, por exemplo, ele não consegue finalizar, jogada... ele finaliza errado, ele perde muitos gols. Então tá difícil defender o Yuri Alberto, por mais que a gente acredite que ele tem muita qualidade técnica, que ele é um jogador com capacidade. Tá difícil, inclusive, defender. Acho que assim, a permanência dele no time tem muito a ver com o fato de que você não tem um substituto nessa posição. Isso é fato. Porque se você tivesse, ele já estaria no banco. Hoje teve uma... Olá, amigos da Placar, fiel torcida corintiana. Estamos aqui na Neoquímica Arena depois de Corinthians 1, Estudiantes de La Plata 0. Primeiro jogo desse duelo que vai ser definido lá na Argentina e que vale vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. 1-0 foi pouco, essa é a minha impressão depois da vitória corintiana, gol de Gil. Até porque o Estudiantes lá é um time muito difícil de ser batido e tem umas goleadas aí, não é, do Estudiantes nesta Copa Sul-Americana. Mas enfim, muita gente brincando que foi uma goleada, né? Goleada de 1-0, Corinthians goleando por 1-0 a equipe argentina, que é o time argentino mais difícil que o Corinthians poderia ter encontrado nesses últimos tempos. No primeiro tempo, Corinthians e o Estudiantes fizeram um jogo muito igual. 4 chances boas de um lado, 4 chances boas do outro. Teve bola na trave numa cobrança de falta do Sosa. O Mancuso deu trabalho, jogador que atua pela direita, é lateral direito, mas jogou hoje improvisado na esquerda, dando trabalho para o Cássio. Corinthians também, né, complicando um pouquinho a vida do goleiro Andújar, histórico goleiro campeão da Libertadores pelo Estudiantes lá atrás, em 2009. E coube ao Gil marcar o único gol da partida. O Rogas, paraguaio, cobrou escanteio no segundo pau. Andújar ficou meio assim indeciso, os zagueiros do Estudiantes também. E o Gil, em vez de usar a cabeça, usou o pé direito para marcar o gol. Foi até meio esquisito no lance, mas enfim, o que valeu foi o gol de Gil. 1-0, o Corinthians levando essa vantagem lá para a Argentina para enfrentar o Estudiantes. No segundo tempo, o Biro saiu, o Mosquito entrou, o Rogas veio jogar na esquerda, depois o Rogas também sairia, o Yuri Alberto seria substituído. O Yuri Alberto foi uma figura apagadíssima mais uma vez com a camisa do Corinthians. Renato Augusto fazendo uma partida abaixo do que pode, Gil e Murilo bem, Bruno Mendes fazendo um arroz com feijão. O Fábio Santos, com a experiência dele, ajudou hoje o Corinthians. O Michael fez uma partida razoável e o Moscardo fez uma partidaço. O Moscardo é uma joia incrível do Corinthians. Que o Corinthians saiba tratar muito bem esse moleque.
e quando vendê-lo para a Europa, que não faça nenhuma doação, das várias doações que o Corinthians já tem feito, não é? Praticamente dando de presente jogadores para o futebol do exterior. Mas é isso. Corinthians, no segundo tempo, deu a bola para o Estudiantes, recuou, tentou o contragolpe, ele não veio. Em alguns momentos, o Estudiantes deu um pouquinho de trabalho para a equipe corintiana. Se não fosse Cássio mais uma vez, talvez a história do jogo fosse outra. O Corinthians tem 1-0, não é um placar grandioso, mas é a vantagem que o Corinthians pôde construir hoje aqui na Neoquímica Arena para pouco mais de 35 mil torcedores. Na Argentina vai ser diferente, jogando contra o Estudiantes, com a torcida do Estudiantes fazendo um barulho imenso, tendo bons resultados atuando em casa, e o Corinthians que, pelo menos nesse ano, né, na Libertadores e na Sul-Americana, não perdeu na Argentina e no ano passado também não perdeu para o Boca, de repente pode construir aí mais um empate para buscar essa classificação tão sonhada para a semifinal da Sul-Americana, para fechar o ano com o título e, se isso acontecer, com a vaga para a Libertadores também definida para a próxima temporada. Corinthians 1, Estudiantes 0, foi o jogo que a TV Placar acompanhou hoje aqui na Neoquímica Arena, em Itaquera. Corinthians contra Estudiantes, tetracampeão de Libertadores, gigante do futebol argentino, e o Corinthians não só venceu, Corinthians venceu e jogou. A gente viu hoje um Corinthians jogar futebol, um Corinthians perder oportunidade, a chance que o Mosquito perdeu. No final do jogo, o Romero fez mais uma jogadaça, fez contra o Cruzeiro, fez hoje, deixou o Mosquito na cara do gol sem goleiro e ele chutou por cima. O Vanderlei Luxemburgo não acreditou, o Romero não acreditou, a torcida que lotou a Neoquímica Arena não acreditou, teve direito à homenagem, né? As vítimas aí do acidente trágico de ônibus na volta do jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Baita homenagem aí para as vítimas. Parabéns ao Corinthians, parabéns à torcida corintiana. E eu já dou boa noite aqui ao velho Vamp, Bruno Prado, Zé Manuel. Agora, Bruno Prado, velho Vamp ainda tá arrumando o microfone, tá rindo à toa, tá feliz, tá eufórico. E foi um bom jogo do Corinthians, né? Foi que a gente já criticou muito esse Corinthians. O Corinthians hoje passa a focar também na Sul-Americana, porque foi eliminado da Copa do Brasil. Tem aí o objetivo de sair ali de perto da zona de rebaixamento do Brasileirão, mas fez uma boa atuação, né, Bruno? Fez sim. Boa noite a você, Pilhado, a todos aqui. Poderia até ter feito o segundo gol nesse lance que você falou do Mosquito. 2-0 deixaria a classificação muito bem encaminhada. Claro que 1-0 é uma vantagem. Na fase anterior também fez um gol aqui contra o News Old Boys, foi 2-1. Ele segurou o empate lá na Argentina e conseguiu a classificação. Foi um jogo, sim, bom do Corinthians, dentro do que o Corinthians pode apresentar hoje. O início foi ruim, até quando o Corinthians faz o gol, o Estudiantes estava melhor no jogo, mas aí o Corinthians melhorou. O Estudiantes chegou a assustar. E o Estudiantes, mesmo quando tentou empatar, acho que a única chance que ele teve foi ainda no primeiro tempo, chance clara, né, chance clara. Foi ainda no primeiro tempo uma falta, né? Que o Sousa cobrou, a bola foi na trave, depois foi na mão do Cássio. Então o resultado foi justo, merecido, tá aberto. Agora vai jogar lá em La Plata. Mas o Corinthians hoje, no final, esteve até mais próximo de fazer um segundo gol. Então foi uma partida boa dentro do que o Corinthians pode fazer hoje, a situação do clube. E acho que da molecada, acho que vale destacar mais uma vez, o Murilo e o Moscardo. São muito bons. Os dois eu gosto, são caras que entraram no time e ganharam lugar. O Moscardo tem 17 anos, ele é um garoto muito novo ainda. Então são dois jogadores que têm potencial para ajudar o Corinthians em campo e já estão ajudando. E num time que tem a situação financeira que tem o Corinthians, eles daqui a pouco serão negociados e o Corinthians pode fazer uma boa grana também com os dois. O Moscardo, ele não só tem um bom futebol, como ele tem personalidade para um moleque de 17 anos. É uma das grandes revelações aí desse Corinthians. Ele chegou, hein? Ele chegou, ele tá empolgado, ele tá vendo o Corinthians. Ele tá vendo o Corinthians sair na frente. 1-0 dentro da Neoquímica Arena lotada. Homenagem bem merecida aí pras vítimas. E Vamp, que gol é esse que o Mosquito foi perder no fim do jogo, sem goleiro? Pô, o Romero tá crescendo, hein? A gente já cornetou muito o Romero nessa volta dele ao Corinthians, tá crescendo, deu assistência pro gol contra o Cruzeiro.
Hoje fez uma bela jogada e deixou o Mosquito na cara do gol. Só Deus sabe como o Mosquito perdeu aquele gol. Ninguém acreditou. Nem o Mosquito. Agora, Romero crescendo, tá dando carrinho pra tudo que é lado, tá voltando aquela raça do Romero. Só que o Mosquito jogou a chance de sair com 2-0 pra Argentina e aí sim estaria bem encaminhado. O que falar da atuação, Vamp? Não começou muito bem. Mas o Corinthians convenceu no jogo de hoje contra o Estudiantes, que é um baita adversário. Boa noite, Chico. Boa noite, Bruno. Boa noite, Zé, né? Estamos aí indo para... Chegando ao mês de setembro, só tem um time brasileiro que está em 3 frentes, né, Bruno? Só o São Paulo. O São Paulo está aí no Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, quando a gente perdeu a sua vaga numa final de Copa do Brasil semana passada, né? Fez o resultado hoje, um resultado importante. Uma equipe que é o Estudiantes, que eu acho que até tem mais qualidade do que o União de Boys, né? O Corinthians ganha e segura o segundo jogo lá, né? O Luxemburgo optou pelo time titular. Por quê? O caminho é o seguinte, Chico, para ganhar um título no ano, não chegou nem às finais do Paulista, eliminado da Libertadores na primeira fase, cai na Copa do Brasil, tá na Sul-Americana vivo. É um time grande, que tem sua torcida, para chegar a um título onde? Uma Sul-Americana que também te leva a Libertadores diretamente o campeão. Na Copa do Brasil está numa situação incômoda ali, porque os times de baixo no Brasileiro vão chegando, né? Mas eu acho importante, é uma vantagem. Você pode voltar para a Argentina enfrentando um time que ganhou 4 Libertadores, né? Campeão, bi, tri e um tetra. Mundial. E um Mundial de clubes também, né? Onde então o Verón, não sei se ainda está exercendo a função de presidente do clube, ganhou aqui uma Libertadores diante do Cruzeiro. É uma vantagem boa, tipo. Mas foi uma atuação boa, Vamp, diante do que a gente já viu nesse Corinthians? Sim, porque teve chances, né? A gente tá agindo assim, a gente comenta aqui, né? Vai em cima da audiência, aí você fala não sei quantos mil likes, dá like lá, e estamos não sei quantas pessoas no YouTube, mas só que o mundo todo, ninguém ganha sobrando. Eu tô vendo futebol mundial, ninguém ganha sobrando, não. Né? É uma vantagem, você vai voltar pro jogo na Argentina, de repente pode perder por 1-0 e ir pros pênaltis. E tem um monstro, esse Cássio é um monstro. Pegar nos pênaltis, você pode empatar o jogo. Não pode perder quando a diferença de 2 gols, que aí você está eliminado. O Estudiante passou pelo Goiás, com sobra passou. Mas foi outra situação. Se o Corinthians passa, chega uma semifinal, onde ele vai enfrentar times brasileiros, né? O América ou Fortaleza. Então, tá de bom tamanho, eu acho que tá sim. E eu queria também te dar os parabéns, ele cortou o cabelo. Você gostou? Eu vou pesquisar aqui, quando você perguntar pro Zé ou pro Bruno, que tem um deus de beleza na mitologia grega, né? E você não tá completo como um deus, porque ele faltou a camisa nossa. Mas eu tô bonito. Eu fiquei sabendo que você tava mostrando aí troféus teus hoje na programação. Você tá maluco? Eu fiquei sabendo que você tava mostrando. Não, que você tava mostrando aí. Troféus? Fotos de troféus seus aí pra equipe, não? Não, eu não. Então você tá não teve isso, não? Não, a gente fez o programa nosso lá, o Bate Pronto. Eu fui pro União dos Operários. Que maravilha dos Operários, né? Hoje teve uma comida legal lá. A gente jogou, meu time empatou 4-4, não perdemos. Eu peguei uma caixa. E depois vim pra cá, não entendi. Depois eu te falo, então. Agora, troféus, vitórias suas que você tava mostrando aí pro pessoal. Eu fiquei sabendo, então vai ver ter gente inventando. Então você vai perguntar pro Zé, pro Bruno na câmera, vai lá. Vamos ver quem tá inventando e eu te conto em hora. Não aperta que eu entrego. Não, verdade. Agora eu me liguei. Você ligou? Voando, Daniel Leão ficou. Você tá voando. Nossa, o velho Vamp sempre voa. É só alto nível, é troféu grande. Eu peguei, sabe o que é a taça minha de campeão da Copa São Paulo, mentira, nunca fui, né? Mas agora eu entendi. Aí, olha o troféu aqui, ó. Calma, que eu tô... Olha aí o troféu do velho Vamp. Mentira, cobrança, Chico, não ia pagar minha semestral, irmão. Você é Manuel de Barros. Tem que fazer a pressão certa. Eu liguei. A gente tá falando, né, sobre um jogo. É Aloysio, o cara que é o deus grego. Sobre um jogo, você pode procurar que não tem deus grego igual a mim, que a minha performance em 4 paredes, deus grego nenhum faz. Se você botar o cabelo cortado, o implante tá da hora, hein?
crescendo mesmo. Gostou, velho, mano? Porra, cresce mesmo. O músculo não funciona, isso aí... Já viu hoje. Eu? Ô, Zé Manuel, falando sobre esse jogo de hoje, né? O Bruno falou do Moscardo. Eu acho que o Fábio Santos fez uma boa atuação hoje. Eu gostei do Fábio Santos hoje, Vamp. Você gostou? Você gostou, Zé? Fábio Santos, muito. Eu achei o Fábio Santos muito bem no jogo hoje. Gil, gostei muito. O Gil que fez o gol. O Romero entrou bem. Entrou bem. Ele entrou movimentando Moscardo, tudo ali. também. O Moscardo a gente falou, que o Bruno falou. Não gostei do Matias Rojas. O Renato Augusto também não. Nem Renato Augusto. Hoje não mostrou muita coisa, mas o Rojas, querendo ou não, deu assistência pro gol. Deu. Bateu no escanteio lá. Que é aquele jogador que o Mauro César sempre falou que bate bem na bola. Sim. Ele sempre falou, não é um grande jogador, mas chuta bem, cruza bem, é aquele moleque que bate bem na bola. Numa boa posição, que bateu mal, mas o escanteio ele mandou bem. O que esperar desse Corinthians pra esse jogo de volta? Porque o Corinthians, eu falo e repito, deu muito mole. O Mosquito não pode perder um gol daquele num jogo de mata-mata contra um gigante argentino. Era pra sair daqui com 2-0 com uma excelente vantagem lá pra fora. Agora, Corinthians é favorito depois dessa vantagem? Não, de forma alguma. O adversário é muito mais forte do que o News Old Boys. E assim, eu acho que o Estudiantes, que no final do jogo também não se lançou buscando o empate, né? Ele ficou mais ou menos satisfeito com esse 1-0. Ele está recordando aquele playoff, né? Antes das oitavas, quando ele enfrentou o Barcelona, perdeu lá por 2-1 e na volta fez 4-0 em casa. Está apostando na força do seu torcedor. 5º lugar no Campeonato Argentino, vinha numa sequência de 6 resultados positivos, só perdeu na última rodada, lá na Argentina. Disputou na fase de grupos da Sul-Americana com o Bragantino, a liderança do grupo, empatou os 2 jogos contra o Bragantino, né? Os dois ganharam todos os jogos contra os outros 2 adversários que eram muito fracos, mas, ou seja, a equipe do Estudiantes vem fazendo uma campanha legal na Sul-Americana e sofreu a derrota no jogo de hoje e, assim, eu achei os 2 times muito satisfeitos com esse resultado. Em casa, talvez o Corinthians precisasse de mais apetite. Eu acho que o Corinthians devia insistir mais num segundo gol. A gente está lembrando dessa oportunidade perdida pelo Gustavo Mosquito. Pô, não é todo dia que o Romero, esse novo Romero, né? Não estou lembrando o Romero da primeira vez. Não é todo dia que esse novo Romero faz uma jogada dessa, né? Fez lá contra o Cruzeiro. Gente, mas teve outra chance que salvou na linha do gol. Quem que chutou aquela bola? Foi o Maicon. O Maicon. Cara a cara também. O Corinthians teve chance. Enfiada de bola do Moscardo pro Maicon. O Maicon bateu de pé direito, que não é o bom, né? E o zagueiro salvou. O goleiro já era ali naquele lance. Teve também um lance no primeiro tempo que o árbitro, que está precisando de óculos, marcou tiro de meta, não deu, mas foi uma boa defesa do Andújar, numa finalização ali do lado esquerdo. O Corinthians invadiu a área. Fala a memória quem finalizou agora, mas foi pro gol, ia entrar. E o Andújar fez a defesa, o juiz não deu. Mas chance, assim, uma grande oportunidade mesmo. A mais perdida foi do Gustavo Mosquito. Fora esses lances aí, nós não tivemos assim tanto trabalho dos 2 goleiros, né? Eu achei um segundo tempo com domínio, com 60% a 40% em posse de bola do Estudiantes, mas assim, no gol, se você olhar no scout, eles vão dar uma finalização para cada um, no máximo 2, porque essa que o zagueiro tirou, né, não foi o goleiro, foi o zagueiro, tal. O goleiro mesmo fez uma defesa. O Cássio também. A gente vai lembrar uma defesa. Teve a falta na trave e a defesa do Cássio. Exato. Então, não foi um jogo de grandes oportunidades as 2 equipes, não. Um respeitou, eu não vou falar que teve medo, mas um respeitou demais o outro. Mas é o que eu falo, né? Se a gente tá falando que o Corinthians ganhou por 1-0 e perdeu 2 chances claríssimas, eu já acho que é um Corinthians melhor do que a gente via recentemente. Que era um Corinthians que não fazia nada, quando ganhava achava uma chance e fazia o gol. Porque teve, pô. O lance do Mosquito pra mim foi bizarro e o do Maicon. Que o Maicon também tá numa posição excelente e aí dá aquele totozinho também, quase um peteleco pro zagueiro tirar. Eu acho que não caiu ali no podia que é bom, né? Ali podia encher o pé também. O Maicon podia encher o pé. O Vamp tava... Na hora, o Vamp não pode perder esse lance. Ele nem cruzou, né? Ficou na dúvida, o Maicon. Estava aqui pesquisando, por isso que eu estava olhando aqui. Tem 3 deuses gregos, né? Tem o deus da beleza, Apolo, Narciso. Tem a deusa Afrodite. Não, Afrodite aí ele... Deusa. Deusa, você quer botar ele como deusa, Zé? Pô, você aí quebra, né, Zé? Eu prefiro que você me chame de Apolo. Apolo. Pô, vou chamar, mas amanhã vem com a azulzinha que eu vou te chamar de Apolo. Vem igual a nós que eu vou chamar de Apolo. Então, enquanto isso, você tá... O Tião Macalé. Agora, ô velho Vamp, e também pro Bruninho, falando sobre o jogo.
né? Que o Zé fala que tiveram poucas chances. Agora, agrada a forma como o Corinthians jogou hoje? Tem que melhorar ainda mais, não foi tão convincente dentro de casa, porque eu, quando digo que me convenceu, é porque ganhou e poderia ter ganhado demais, o que não é normal. Sendo que o Estudiantes também tá longe de ser uma das babas que a gente viu nessa Sul-Americana. É um time de respeito, argentino, é tetracampeão da Libertadores, pô. Todo mundo. Mas e o jogo em si pra vocês? Assim, eu vejo assim, o Corinthians foi eliminado, vai fazer amanhã é uma semana da Copa do Brasil. Aí o Luxemburgo, a escola até do Luxemburgo falou assim, ó, jogadores importantes, não tinha cabeça para jogar no final de semana contra o Cruzeiro. Os caras são acostumados a ganhar e perder. Não foi o Gil, não foi o Fagner, não foi o Fábio Santos, poupou pro jogo de hoje. É Miguel, né? Ele poupou. É lógico. São jogadores, esses caras que chegaram a jogar, jogou no mundo todo, são campeões mundiais, campeões de Libertadores, que o Cruzeiro não teria capacidade de jogar no final de semana contra o Cruzeiro. Mas é uma vantagem, cara, é uma vantagem. Jogar na Argentina, o Corinthians já fez para merecer vantagem contra o Boca, no ano passado, nos pênaltis. Segurou o New Old Boys. E o Luxemburgo, a estrategista, no primeiro tempo, tomou o vareio do São Paulo. Mas nunca é ruim você ir com uma vantagem. E aí, curtiu o vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com os amigos nas suas redes sociais, tá bom? Mais um vídeo, lembrando aí os créditos e os links estão na descrição dos canais parceiros. Valeu, galera, até o próximo.